Meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o missionário Paulo Santiago. Estou voltando hoje aqui depois de 2 semanas para gravar o primeiro vídeo após a volta da viagem missionária para o campo de Anamã, onde mais uma irmã, um irmão nosso, uma irmã nossa que é da igreja começa a trabalhar, a crescer, a se desenvolver e também pregar o evangelho. Irmãos, o texto de hoje é de Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado, ou já está condenado. Enfim, você dentro de tudo que você vive, Deus tem algo preparado para que você possa ser um missionário. Antes de tudo, vamos orar para Deus abençoar a sua vida? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde e pela proteção. Pela mesa farta, pela cama quente e o lençol que nos cobre para nos dar, Senhor, sensação de conforto. E tudo isso provém do Senhor, que através da saúde que nos dá, nós vamos trabalhar e conquistar isso com o suor do nosso rosto e até então ter uma vida digna de todo aquele que está em ti e crê e não irá perecer, mas terá a vida eterna. Esta palavra nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém? Enfim, queridos, todos nós somos um missionário, de perto, de longe, de muito perto. Mas a missão é algo que já começa dentro da nossa casa. Nós temos que ser instrumentos de Deus para estar ali tratando essas questões, tratando tudo isso que envolve o entendimento da nossa vida, que envolve o entendimento de pessoas que precisam ouvir o evangelho. Não é muito inteligente decidir pregar para muitas pessoas lá fora se você não prega para as poucas que estão aqui dentro. Ou seja, toda obra missionária começa dentro da sua casa, no quintal da sua casa, na rua da sua casa, no bairro onde você mora, na cidade onde você vive, no estado onde você está, no Brasil, no país onde você reside. Ou seja, tudo tem uma sequência. É claro que tem aqueles que já vão para muito longe e começam a empreender fora e depois vêm para o lado da sua parentela, que nós chamamos do lado de dentro. Mas é importante já dar testemunho de dentro, porque a sua casa é um campo missionário. Eu pergunto, quantas pessoas tem dentro da sua casa que não ainda aceitaram Jesus e que você tem um objetivo de pregar o evangelho, mas ainda não se criou aquele momento, aquela atmosfera para que você vá lá e fale de Jesus? Então eu quero falar para você que Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te dar o entendimento, Deus vai criar este momento e você vai dizer, é hoje que eu vou falar de Jesus dentro da minha parentela, dentro da minha casa. Eu, por exemplo, tenho parentes, sobrinhos, até irmãos que ouvem o evangelho, que vêm à igreja, mas ainda não entregaram a vida totalmente a Cristo. E eu tenho deixado o meu testemunho como o maior legado, que viver uma vida entregue ao evangelho é uma vida de mudança. Afinal de contas, o evangelho ele transforma. E transformação exige mudanças, exige muitas coisas que nós vamos ter que deixar para trás e seguir com Cristo uma nova vida. Porque o evangelho que não te causa mudança não é evangelho, é qualquer outra coisa menos evangelho. Porque o evangelho ele vem para confrontar tudo que o mundo tem a nos oferecer. Porque quem ama o mundo não ama Deus. Palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 4. E o verso 5 diz que Deus tem ciúme de nós. E tudo aquilo que está nesse entendimento é cuidado pelo Todo-Poderoso, porque nós temos ciúme, sim, de coisas que nós amamos, de coisas que nós possuímos. E isso não chega a ser pecado, isso chega a ser um cuidado. A não ser que isso ultrapasse esse entendimento, aí devemos tratar isso de uma forma onde isso não venha nos prejudicar com questões de amar as coisas acima de Deus. Enfim, Deus vai montar em você uma estratégia. Por que Deus vai montar em você? Porque você vai ser o objetivo principal naquele momento para que as pessoas conheçam a Deus através da sua vida. É muito importante que todos venham conhecer a Deus, porque Ele é o verdadeiro Deus. Jesus falou isso lá em João capítulo 17, do verso 3 em diante. É importante nós
levarmos esta palavra de salvação para muitas pessoas que estão precisando dentro da nossa parentela. Cria aquele grupo de família, aquele grupo que interage, que muitas vezes tem uma fofoca, que muitas vezes tem uma discussão. Muda a estratégia, fala de Jesus, fala de um versículo, faz uma oração todo dia ali e pede para que eles vão compartilhando, dando amém, vão repassando isso para os outros parentes. Olha, irmãos, nós vivemos períodos e momentos que nós temos que empreender na obra missionária. Fala de Jesus para aqueles que verdadeiramente estão longe. E aonde você for, não deixe passar a oportunidade. Ontem nós estávamos no culto de Santa Ceia ali no João Paulo, com o pastor Edson, mas a sua esposa Gretchen. E ao final do culto, um rapaz se aproximou, dizendo que era macumbeiro, com um cordão, com caveira, umas miçangas, uns colares, aquelas coisas todas de pacto que eles lá dentro da macumbaria fazem. E ele dizendo que ele era macumbeiro, e até ele meio que já um pouco cheio de cachaça, em outras palavras, disse assim: eu quero ver o Senhor me derrubar. Eu disse: eu não vou derrubar ninguém, porque quem derruba e quem levanta é Cristo. Derruba o orgulhoso e o soberbo e levanta o abatido, o humilde, o que está angustiado. Só que algo aconteceu. Ele disse: o senhor pode ir na minha casa orar no meu filho, que todas as madrugadas, mais ou menos isso ele estava falando, ele acorda muito assustado. Olha, meu irmão, estou falando que uma pessoa que está lá do outro lado, que serve ao diabo, que está nas trevas, pediu para que eu entrasse na casa dele e orasse no filho dele. Eu fui lá e orei. E liberei uma palavra para aquela criança. E quando eu saí de lá, eu disse: a partir de agora, nenhum desses espíritos que escravizam os homens, ou seja, a vida de uma pessoa que está enganada, vai mais entrar neste lugar. A tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. E quem está em você tem poder, porque ele é o dono de todas as coisas. Eu sempre gosto de recitar João 15:16, que diz: não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós e os redesignei para que vocês dê bons frutos que permaneçam, e tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai possa os conceder. Olha que palavra poderosa para as nossas vidas. Palavra de salvação. Palavra de escudo da fé. Então, meu amigo, minha amiga, fala de Jesus para os teus filhos, mesmo que eles não aceitem, que eles não queiram, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus sobrinhos, primos, parentes, tios, avós. Não importa, a palavra não volta vazia. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. João 16, verso 8. Não importa, você pode falar e aparentemente nada pode acontecer, ou então ninguém está ligando, mas escute, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir o que lhe apraz. Isaías 55, verso 6, vai falar sobre isso. Toma nota disso, porque isso é importante para a nossa vida. Então, não desista, continue orando. Jesus está trabalhando. Quando tudo parecer estar longe daquilo que é a vontade de Deus, não se engane. Jesus está trabalhando. Ele está conosco. Ele disse em Mateus 28, 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os séculos estão sendo consumados. Significa dizer que ele ainda está conosco, até que o que detém for tirado da terra, aí o nome da iniquidade vai se apresentar. Aí eu já estou falando em 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. A igreja ainda está na terra. O Espírito Santo está conosco. Então vamos adorar a Deus, esse Deus maravilhoso, que em Cristo Jesus se revelou, o qual é o único Deus verdadeiro, a saber, a vida eterna. Este Deus que eu estou falando para vocês, se você serve a Cristo, acredite, tu e a tua casa vão ser salvos em nome de Jesus. Não há depressão, não há droga, não há mentira, não há separação, não há cólera, não há contenda, não há nada que tenha sido feito pela morte, pelo inferno, pelo principado, por tudo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso e o teu Salvador. Então esta palavra hoje de fé, acredite. E se você que está vendo esse vídeo perdeu alguém e ele estava em Cristo, descansa, daqui a pouco todos nós estaremos juntos. É só um momento chamado viver na terra. Esse momento é para todos nós. Nós vamos chegar lá
E Deus está preparando todas as coisas. Na verdade, já está tudo preparado. Antes de tudo acontecer, Ele já havia preparado o lugar que eu e você vamos estar com Ele para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo te ilumine e Cristo esteja em você para todo sempre, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.